Bem-vindos ao Grupo Marcos, eu sou Carlos Luiz e estamos no programa Nova Geração 182. Reencarnar pode ser? Bem, estamos agora no capítulo 7 da segunda parte do Livro dos Espíritos. O 6, lembrando a todos, é onde Kardec vai falar da vida espírita, da vida no plano espiritual, né? Vai falar de como vivem os seres desencarnados. Agora acabou a moleza para os seres desencarnados, porque Kardec vai falar no capítulo 7 da volta, do retorno à vida corporal. Esse é o título, voltar do plano espiritual. Como é que é isso? Vou ler um trecho de um poema maravilhoso, já li outras vezes, né, mas está com bastante tempo, não vou ler todo. Quem sabe um dia a gente tem um programa específico para estudar esse poema. Ele é fantástico, né? É do jovem poeta Castro Alves, um poeta maravilhoso, um dos grandes poetas da nossa história, que desencarnou muito cedo, aos 24 anos. E com essa idade, ele já pôde produzir poesias de altíssima qualidade. Desencarnado, ele vai falar da reencarnação. Olha que bonito. O poema intitula-se Marchemos. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Vou ficar por enquanto aqui, né? Falou já muita coisa, vamos fazer uma relação disso com as questões de O Livro dos Espíritos. Vamos lá. Questão 331. Olha a pergunta de Kardec e olha que resposta interessante, resposta chocante. Para mim, no ponto inicial, foi chocante. Vamos lá. Todos os espíritos se preocupam com a sua reencarnação? Você está desencarnado, né? E aí Kardec pergunta, você está desencarnado, ele se preocupa com a sua reencarnação? A minha resposta inicial seria claro que sim, né, meu filho? Se você está desencarnado, vai precisar voltar para a Terra, como ele não se preocupa? Essa seria a resposta do Carlos Luiz. Olha a resposta dos espíritos da codificação. Aos que, de modo algum, pensam nisso. Traduzindo para a minha linguagem, eles nem pensam, não estão nem aí. Que nem mesmo a compreendem. Reencarnação? Que é isso? Isso depende da sua natureza mais ou menos adiantada. É chocante de início. Assim, como é que o sujeito está desencarnado e não pensa na reencarnação? Que não compreende que vai renascer. A prática mostra que essa afirmação é absolutamente verdadeira. Mas ela não é tão estranha quanto parece. Porque eu conheço muitas pessoas, e suponho que existam milhares, na verdade, milhões, talvez mais, de pessoas na Terra que não se preocupam de modo nenhum com a sua desencarnação. Tem gente que vive e diz simplesmente, eu não vou pensar nisso. Não quero falar do assunto. Não quero refletir sobre esse tema. Não me interessa, vamos mudar de assunto. Então, o espírito, quando é inferior, ele é inferior encarnado ou desencarnado. Qual é uma das características centrais do espírito inferior? Que estão muito ligadas, vou falar duas. O imediatismo. O imediatismo entendido como a busca imediata da satisfação também. Eu quero aquilo que me dá conforto agora. Falar da minha desencarnação me dá desconforto, então eu não quero saber. Mesmo que depois você diga que se eu me preparar vai ser muito melhor, eu vou ter décadas e séculos de felicidade, não me interessa, eu quero saber do meu agora. Né? O espírito inferior é aquele preso num instante presente por conta das paixões inferiores. É o agora, é o meu almoço que interessa, o mundo que se exploda. Não, eu quero saber
do meu benefício material. Eu quero saber se eu estou deitado num lugar confortável. O resto não me interessa. Eu estou preocupado apenas com a minha carreira profissional. Os outros que se danem. Então, não é tão estranho quando a gente começa a observar a nossa própria psicologia. Mas é curioso, o jeito está lá, ele vai reencarnar sem nem saber o que é reencarnação. Se ele for muito atrasado. E aí a gente pode dizer que muitos espíritos reencarnam sem nem saber que reencarnaram. Eles são tão atordoados que eles desencarnam, sei lá, usando droga, desencarnam numa vida totalmente maluca, ficam mais ou menos, desculpa o termo, chapado ou lombrado do lado de lá, 10, 15 anos em instituições de recuperação, mas o psiquismo totalmente estraçalhado, porque odiou muito, porque se destruiu muito, porque foi muito revoltado. E aqueles que cuidam dele por amor, planejam e reencarnam ele nem se dá conta. Ele nem se dá conta. Então é importante. Então, assim, você vai encontrar espírito desencarnado dizendo que não sabe essa história de reencarnação direito, não. Você não sabe, nunca viu, não tem ideia como é que é esse negócio, e é verdade. Ele não sabe, não quer dizer que não exista. Mas ele não sabe. Para ele é um mistério. Para ele é algo estranho. Então é importante a gente ter esse cuidado. O espírito pode estar desencarnado e sequer entender o que é a reencarnação. E sequer saber que ele vai reencarnar. Porém, reencarna. Aí é que está a questão. Kardec agora vai pegar um outro lado. Ok. Né? Entendendo ou não, reencarna. Aí Kardec pergunta, o espírito pode apressar ou retardar o momento de sua reencarnação? Quer dizer, eu posso adiar? Não, daqui a pouquinho, eu vou já já. Ou digo, não, eu quero ir logo? Pode. Resposta. Pode apressá-lo, né? Apressar o momento da reencarnação, atraindo com um intenso desejo. Olha que coisa curiosa, gente. Porque a gente às vezes tem a ideia, por conta das descrições, né, do André Luiz, que são muito boas, obviamente limitadas, né? Ele tem um olhar mais técnico, mais médico, e a gente às vezes não aprendeu ainda a importância do poder do sentimento, encarnado ou desencarnado. Quer dizer, o que os espíritos estão dizendo aqui é que o desejo pode fazer a reencarnação ser mais rápida. Olha que interessante. O fato de eu estar desencarnado e desejar muito reencarnar apressa a minha encarnação. É interessante isso. O André Luiz fez um trabalho maravilhoso de mostrar um aspecto técnico, racional, científico do mundo espiritual. Precisamos ainda de um sábio, mais sábio ainda, porque para poder mostrar como é que o sentimento molda tudo isso. Ele descreve a reencarnação tecnicamente, como médico, cada um dá o que tem. E a obra dele é muito boa. Então, assim, ele vai falar do perispírito, que é tornado miniatura, e que vai, e ele descreve o óvulo, o espermatozoide, é muito interessante tudo isso. Mas e o sentimento, né? Então, os espíritos aqui, da codificação, destacam o sentimento. Mas aí continua a resposta, pode ainda afastá-lo, ele pode também afastar o momento por conta desse desejo. Mas ele também pode afastá-lo se recuar diante da prova. A reencarnação está planejada e o sujeito está com medo, desesperado e vai adiando. Aí eles explicam pois entre os espíritos há também covardes e indiferentes. Quer dizer, a indiferença e a covardia pode também adiar a experiência reencarnatória. Detalhe, continuam os espíritos, mas não faz impunemente, sofre por isso. Aí eles vão dar um exemplo, como aquele que não aceita um remédio salutar que pode curá-lo. O jeito está doente, tem um bom remédio para tomar, mas é amargo. Não, é muito ruim, não quero tomar isso não. E aí, resultado, prolonga a doença pode piorar, pode complicar. Então, olha como é interessante isso. Quer dizer, a nossa relação emocional com a reencarnação. A verdade é que reencarnar é um ato predominantemente emocional. Não é muito mais uma questão emocional profunda,
do que uma questão técnica, né? Do que escrever no papel um planejamento e um gráfico. Tem isso é valiosíssimo, mas isso é um instrumento da emoção profunda. Aí Kardec vai pegar uma outra situação. Olha que interessante. Mas se um espírito estivesse bastante feliz, estou desencarnado, estou bem, não sou espírito superior, não sou um Emmanuel, mas tá tão bom aqui, né? Tá tão bonzinho, né? Tudo pago, moro bem, tenho um jardim, um bocado de gente amiga, etc. Dá para esticar aqui, né? Kardec diz assim, mas se o espírito está bastante feliz em uma condição mediana, entre os espíritos errantes. O que é o espírito errante? Gente, o espírito errante é o espírito que não é puro, é um espírito que ainda tem necessidade de reencarnação, né? Entre os espíritos, e não tivesse a ambição de se elevar, como está tão bom aqui, eu não preciso, não quero ser Emmanuel, não quero ir para Júpiter, quero estar ótimo, estar confortávelzinho, tá uma beleza. Poderia ele prolongar esse estado indefinidamente? Digamos, eu desencarnei, obviamente não sou espírito superior, mas tá tão bom, né? Consegui lá uma escola legal, tô assistindo aula com espíritos maravilhosos, biblioteca, pesquisa, gente legal para conversar, um lazer, né? Músicas maravilhosas, etc. Assim, dá para esticar esse negócio para sempre? Resposta: para sempre não. Indefinidamente não. O progresso é uma necessidade que o espírito cedo ou tarde experimenta. Todos devem elevar-se. Esse é o destino de todos. Naturalmente, para quem alcançou uma condição relativamente melhor, ele tem mais liberdade. O livre-arbítrio é muito mal entendido entre nós espíritas. Porque a gente entende livre-arbítrio só numa face, não entende a outra. A gente só entende um lado da moeda. O lado da moeda que a gente entende é livre-arbítrio, é a possibilidade que eu tenho entre errar e acertar. Ok, verdadeiro, excepcional. Tem o outro lado. Livre-arbítrio são as inúmeras possibilidades que eu tenho de acertar. Como é que é isso? O espírito, quando ele vai tendo lucidez, ele tem mais possibilidade de ação, ele tem mais liberdade. Então, um espírito mais lúcido, mesmo sem ser superior, ele pode esticar mais. Ele pode dizer assim, não, eu quero fazer um planejamento, eu quero ficar 100 anos aqui no plano espiritual e depois reencarnar. Outro pode dizer, não, eu quero ficar aqui 250 anos porque eu quero esse tipo de preparação. E para esse tipo de preparação, eu quero ter esse tempo. Humberto de Campos conta casos de espíritos que passam 1.200 anos preparando um grupo para reencarnar. Então, olha que interessante. São espíritos que já possuem essa flexibilidade que a lei de Deus dá para quem tem consciência. Indo para um caminho ainda mais extremo, para espíritos bem mais evoluídos, você vai ver a possibilidade de escolher quando, onde reencarnar. Mas esse onde aí significa em que planeta reencarnar. Então, um Bezerra de Menezes ele pode escolher que tipo de planeta ele quer reencarnar. Ele quer reencarnar no planeta evoluído, mas mais voltado para a arte. Ele quer reencarnar num planeta muito evoluído, mas com a característica maior da ciência. Ele quer reencarnar num planeta... Claro que no planeta evoluído vai ter tudo, né, gente? Eu falo apenas de características específicas. Então, assim, são possibilidades que a gente não consegue nem imaginar, né? A gente vai chutando aqui aos poucos, mas o mundo superior não é com a gente, pelo menos não é comigo. Mas, assim, a gente sabe que isso é possível. O espírito vai escolhendo, né? Ele tem ali, às vezes, nós, espíritos inferiores, falando, não, mas eu posso acertar e errar como se isso fosse muita coisa. Muita coisa para mim é Bezerra. De repente você tem 10 mil planetas para escolher. Né? Assim, abre um mapazinho assim num pedaço do universo e diz, Bezerra, está aqui, você, desses 10 mil aí que você quiser, na hora que você quiser. Né? A gente sabe, né, que Bezerra de Menezes continua na Terra por insistência dele, porque ele inclusive já foi orientado por espíritos mais evoluídos a ir para outros planetas. Mas ele diz, não, mas você posso pedir alguma coisa? Ele disse, pode, Bezerra, peça, eu quero ficar. Aí o povo deixa, né, também. Pode ficar, então fica, né? Mas não, daqui a pouco vai ter um limitezinho. Porque é óbvio, né, que ele também precisa de outras experiências que a gente nem imagina que seja, mas num quadro geral a gente entende
que ele precisa e merece estar em lugares muito melhores, porque merece. Então, o reencarne, ele vai ter essa dimensão, né, de ser uma lei que nem todo mundo entende. Vou ler aqui o primeiro, o segundo e o terceiro para encerrar, né? Vamos lá, de novo com Castro Alves. Há mistérios peregrinos no mistério dos destinos que nos mandam renascer. Da luz do Criador nascemos, múltiplas vidas vivemos para a mesma luz volver. Buscamos na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e amor, e em meio dos mortos-vivos somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita na trama da evolução. Oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. Então, isso é a proposta da reencarnação. Entendamos ou não, compreendamos no sentido mais profundo ou mais superficial, é uma lei que a própria reencarnação nos leva a entender. Um grande abraço, espero que vocês tenham gostado. No próximo programa vamos continuar esse tema, né? O 183 vai se chamar Reencarnar Deve Ser. Um grande abraço, vamos à nossa segunda parte. Que a paz do Cristo toque nossos corações, nos ensinando a amar e a nos amarmos verdadeiramente. Filhos, é muito importante, na fase em que vocês vivem, ampliar, desenvolver a própria consciência. A luta na matéria é uma luta por ampliação da consciência. Quando vocês meditam firmemente nos temas espirituais, vocês estão avançando para uma vitória sublime. Reencarnação não deve ser jamais um tema teórico de discussão improfícua e tola. Reencarnação precisa ser, para quem quiser elevar-se, um tema de muita atenção, uma reflexão mansa e profunda sobre colocar-se ante essas experiências. O que sinto que já fiz? Como penso o meu futuro espiritual de maneira séria e ponderada? O que significa isso? Em 50 anos, onde estarei? Como estaremos todos os que vivemos juntos? Que tipo de relação será que tive com fulano ou com Beltrano? Mas não de forma leviana e tola, mas tentando entender os próprios sentimentos. Como será essa lei para todos? O que acontecerá comigo se eu tomar esse caminho? O que acontecerá contigo se você escolhe tal plano de vida? Esse tipo de reflexão, ela não é perda de tempo. É essencial para que vocês expandam compreensão. Esse tipo de reflexão feita com devoção ilumina a consciência. Pensar sobre tudo isso, sentindo-se parte deste processo que é a vida. Ondas reencarnatórias acontecem no mundo. Nenhum estudo sociológico irá explicar o que acontece hoje na Terra, até que entenda que existem ondas que trazem característica para as sociedades humanas, ondas reencarnatórias. Espíritos com propensão ao desequilíbrio sexual, ondas imensas,
períodos estabelecidos pelo Criador, esses espíritos devem ter chance. Espíritos envoltos em arrogância e orgulho reencarnam em massa para ter chance de ampliar consciência. Aquele que medita com seriedade evita muitas dessas provas, porque transforma-se a partir de uma vontade íntima firme e forte. Espíritas que distorcem o saber de Kardec, o saber kardeciano, dizem: fez assim, paga assim. Tolice. Não conhece nada sobre o que falam. Precisamos consciência. Se eu cultivo consciência e uma experiência desagradável me serve para refletir e me transformar, eu não precisarei de 10. Se cultivo agressividade revoltada, terei 300, 500 ou 5.000 experiências. Isso é a verdade que os tolos nunca compreenderão. Não pensem que a matemática do Senhor do Universo é a aritmética tacanha e mesquinha de vocês. É outra forma de fazer conta. O Cristo ensinou, ninguém quer entender. Não podendo falar de forma mais clara, diz o Mestre do mundo e de todos nós: o amor cobre multidão de pecados. O amor é o fator matemático que multiplica a ação, é isso que ele quer dizer. Você tem 300 milhões de ações negativas, mas você fez 1000 ações positivas com muito amor. E o amor é o fator multiplicador que faz essas ações do amor valerem mais do que os milhões dos erros. Isso é que o Cristo ensina. Não é diferente. O que dizemos aqui, mesma coisa. O Salvador divino salva os que o seguem, os que abrem o coração para a sua luz penetrar. E a luz do Cristo é a luz que gera a consciência. Portanto, filhos, nunca será perda de tempo a reflexão sincera, ponderada, iluminada pelo amor do Mestre em seus corações. Que todos fiquem em paz, do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção, e para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.